Oi, Antônio, tudo bem? Então, hoje não deu pra gente se encontrar à tarde, né, pra gente ter aula, mas eu dei um jeitinho aqui pra poder te passar o conteúdo. Eu espero que tu entenda. Caso tu não entenda alguma coisa, não tem problema, tá? Na próxima vez que a gente se encontrar, você pode dizer, aquela parte lá, como que era? E aí eu vou te explicar de novo, tá bom? E o vídeo vai ficar legal, porque daí dá pra tu ver várias vezes, tá bom? Ó, o conteúdo é sistema de numeração decimal, tá bom? E o que significa sistema de numeração decimal? Decimal. Olha que palavra interessante. Decimal. Lembra do quê? De 10 em 10, certo? Desce. Vem de 10. De 10 em 10. A gente vai contando de 10 em 10. De 10 em 10. Quando eu pego 10 unidades, o que são unidades? 10 coisas. Por exemplo, os teus dedos. São 10 dedinhos que tu tem. Então, tu tem 10 unidades de dedos, então tu tem uma dezena de dedos nas mãos e outra dezena de dedos nos pés, certo? Então, 10 unidades, a cada 10 unidades eu chamo que eu tenho uma dezena. Um conjunto de 10 unidades é uma dezena. E um conjunto de 10 dezenas é uma centena, certo? Conjunto de 10 dezenas é uma centena. E um conjunto de 10 centenas é uma milhar, tá bom? 10 centenas são uma milhar, ok? Outro conceito que a gente tem que aprender para esse conteúdo da matemática é o que significa o valor posicional. O que é isso de valor posicional? Posicional, lembra do que? De posição, de lugar. Então, quer dizer que cada valor, ele tem um lugar, ele tem digamos, uma casinha para ele ficar. Cada valor tem uma posição específica, tá bom? Então, por exemplo, primeiro a gente vai trabalhar com centena, dezena e unidade, porque são os conceitos mais básicos, tá bom? Então, o valor posicional do número 352, qual que é? O 300 ele significa 3 centenas. O 50 significa 5 dezenas. E a unidade, aqui são 2 unidades. Então, eu escrevo assim, cada um na sua casinha. 3 centenas são 300, porque cente vem de 100, do número 100. Cente lembra 100. Então, é o mesmo que 100 vezes 3. 100 vezes 3 dá quanto? Dá 300. Por isso que a casa das centenas forma 300. E a casa da dezena? 10 de dezena. Lembra do número 10. Então, 5 vezes 10 da casa das dezenas dá o quê? Dá 50. 5 dezenas é 50. E unidade é como eu te falei, são os teus dedinhos, 2 dedinhos. 2 unidades são 2, ok? E aí, como que eu faço para decompor isso, para somar isso? Pego 300 mais o 50 mais o 2 e dá 352. Sério que dá isso? Sério. Olha só, 300 mais 50, quanto que dá? 350. Mais 2, 352, ok? E aí a gente vai também aprender a decompor o número. O que é decompor o número? É desmanchar o número, tá bom? Então, se ele me dá o número 748, como é a decomposição desse número? É igual a gente fez aqui, com 352. 748 fica 700 mais 40 mais 8. 748. 700 mais 40, quanto que é? 740 mais 8, 748. Aí eu aumentei aqui o nível um pouquinho, botei um outro número. Eita, então em outra casinha, tem mais casinha para trás, Ingrid? Tem mais casinha para trás. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá bom? Pra gente poder ir fazendo as atividades do teu livro. Ó, 1203. Como que é que eu faço 1203? Como que eu decomponho? Primeiro eu coloco 1000, depois 200 e depois o 3. Então, fica 1203. 1000 mais 200, quanto que é? 1200. Mais 3, 1203. Tá bom? E como que eu
faço o contrário? Pode pedir o contrário? Pode sim. E é bem provável que o teu professor coloque alguma questão assim na tua prova de tu fazer o contrário. Então, como que faz isso? Pega o 900 mais o 30 mais o 4. Se a professora colocasse só isso daqui, como que tu responderia? 900 mais 30, quanto que é? 930 mais 4, 934. Aqui, ó. E quando o número é maior? Do mesmo jeito, não tem problema. Se a tua professora só te dá isso daqui, como que tu responde? Tu vai responder assim: 2.000 mais 50 é 2.050. Mais 6, 2.056. Tá bom? Parece difícil, né? Mas só que tem uma coisa que facilita muito, chamada tabelinha do valor posicional. Como que a gente usa essa tabelinha? A gente usa ela de maneira dinâmica, tá bom? Ela só tem esses três agrupamentos de milhão, milhar e de centena, dezena, unidade? Não, tem mais outros aqui para trás. Por exemplo, tem o bilhão, tem o trilhão, certo? Mas, por enquanto, na tua atividade do teu livro, ele só vai até bilhão, certo? Então, tu vai ver que a gente vai começar a trabalhar com a tabelinha que tem milhão, milhar e centena, dezena, unidade, e vai ter mais pra frente algumas questões que vai ter o bilhão, tá ok? Então, agora a gente vai começar a atividade. Tu vai abrir teu livro na página, deixa eu ver aqui, qual é a página? Página 6. Página 6, se eu não estou enganada, do teu livro. Isso, página 6 do teu livro de atividades. E nela vai ter um textinho que eu vou ler para ti. É um pouquinho borrado aqui para mim a fotinha, mas dá para me levar, tá bom? E a gente vai respondendo juntos, tá ok? E a gente vai usar a tabelinha, tá bom? A partir daqui a gente vai praticando e relembrando aqueles conceitos que eu te expliquei aqui para cima, do sistema de numeração decimal. Então vamos lá. Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de países com mais animais domésticos. Pets não convencionais já são 39% do total. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de países com mais pets, com um total de 149,6 milhões de animais de estimação, ficando atrás apenas da Argentina e do México. Os dados são do Censo Pet do IPB, Instituto Pet Brasil. Os cães lideram o ranking com 58,1 milhões de indivíduos, seguidos de aves canoras, 41 milhões, e dos gatos, 27,1 milhões. Depois estão os peixes, 20,8 milhões, e os pequenos répteis e mamíferos, 2,5 milhões. Esse é o textinho que vem no teu livro. Depois ele vai fazer algumas perguntas com relação a esse texto, que aí a gente vai respondendo juntos. Olha a primeira pergunta na letra A. Qual animal de estimação os brasileiros preferem? Aí, se você voltar um pouquinho no texto, você lembra que ele fala primeiro dos cães, né? E ele diz assim: os cães lideram o ranking com 58,1 milhões de indivíduos. Então, os brasileiros preferem mais o quê? Preferem mais os cães, tá bom? E aí você anota aí na letra A que os brasileiros preferem mais os cães. A letra B, ela diz o seguinte: escreva com algarismos o número que representa no Brasil a quantidade de aves canoas, gatos e peixes. Então, vamos fazer por parte. Primeiro, vamos fazer as aves canoras. As aves canoras, se a gente for olhar no texto, ele fala, depois que ele fala que os que lideram o ranking são os cães, ele fala assim, que as aves canoras, elas são 41 milhões. Aí, ó, 41 milhões. Mas ele quer que a gente escreva em algarismos, né? Como que é escrever em algarismos 41 milhões? Eu já sei de cabeça, que é assim, 41 milhões. Se escreve assim, certo? Mas, Ingrid, como que tu aprendeu a escrever assim? Eu aprendi a escrever assim rápido de cabeça, usando a tabelinha, certo? Depois de muito tempo usando a tabelinha,
foi que eu aprendi a escrever assim um pouco mais de cabeça. Então, eu vou te ensinar como usar a tabelinha para a gente escrever 41 milhões. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que se concentrar em uma coisa. Milhões. Milhões. Se ele fala em milhões, qual é a região que a gente vai trabalhar? Aqui. Milhão, tá vendo? A região aqui do milhão. Então, vamos escrever aqui. 41. 41 vem de unidade, dezena ou centena? Vem de dezena. Então, fica na casa da dezena de milhão, o 4. E o 1 fica na unidade de milhão, certo? E o restante? O restante eu completo com 0, certo? Sempre vou completar o restante com 0. E aí, depois que eu completo com 0, eu venho daqui para cá, eu venho colocando pontos. A cada 3 números eu ponho um ponto, ó. 1 número, 2 números, 3 números, 1 ponto, certo? Ó, um pontinho aqui. Aí depois 1, 2, 3, outro ponto, certo? E aí, 41 milhões fica escrito como? 41, aí o ponto, 3 zeros, 1, 2, 3, tem outro ponto e mais 3 zeros, né? Pronto, 41 milhões, certo? Depois ele pergunta sobre os gatos. De acordo com o texto, são 27,1 milhões de novo de gatos, né? 27,1 milhões. Então, a gente vai usar essa região aqui, certo? 20 tá em que casa? Centena, dezena ou unidade de milhar? Tá na casa de dezena, porque se fosse centena, dizia assim, 127 milhões. Mas ele não tá dizendo 127, ele tá dizendo 27. Se tá dizendo 27, vai ficar aqui. 27, vírgula, no vírgula tu pode pôr o ponto. Aí, vírgula, 1, certo? E o restante, completo com 0, certo? Depois que eu completar com 0, o que é que eu venho fazendo? Venho contando e botando de 3 em 3 e botando um pontinho, né? Ó, 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, opa, já tinha um pontinho, que é a vírgula, ela virou pontinho, tá vendo? Então, como que eu vou escrever lá no meu caderno que 27,1 milhões se escreve assim em algarismo? 27.100.000. Tá ok? Vou até baixar um pouquinho aqui para não ficar misturado e você não se perder quando você for estudar de novo. Aqui. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui mais bonitinho para você ver depois. 1, 2, 3. Tá ok? E agora vamos para os peixes. Ó. Os peixes são o quê? 20,8 milhões. Então, milhões é aqui, certo? Então, a gente já sabe, né? 20 é em que casa? Na casa das dezenas. Então, vou botar aqui, ó. 2, 0, a vírgula vira ponto. E aí, vou botar o 8 aqui na milhar e vou completar com zeros. Depois que eu completar com zeros, eu volto de 3 em 3 colocando um ponto. 3 números, um ponto. 3 números, um ponto, porque a vírgula virou ponto. E aí, 20,8 milhões virou o quê? Como se escreve? Se escreve assim, 20.800.000. Assim que se escreve 20,8 milhões, né? Como que é a nossa letra, a nossa próxima letra, que é a letra C. Ele pergunta assim, sobre o número de peixes que são animais de estimação no Brasil. Que algarismo ocupa a ordem das unidades de milhar? A ordem, Ingrid, o que é isso de ordem que ele está falando? Ordem é tudo aquilo que eu chamei de casinha até agora. Você lembra? Você reparou que eu tô falando assim? Ah, cada um tem uma casinha. Quando ele perguntar qual é a ordem, é a casinha que ele ocupa. Ele tá perguntando qual que é a casinha que ele ocupa. Se ele me disser assim, nesse número de 20,8 milhões, qual é a ordem do número 8? A ordem do número 8, ele tá perguntando qual é a casinha do número 8.
Aí eu só escrevo 20,8 milhões aqui e vejo qual que é a casinha que o 8 está ocupando. Qual que é a casinha que o 8 está ocupando? Ele está ocupando a casinha da centena de milhar. Lembra que C é de centena e eu estou na família do milhar? Então, é na centena de milhar, certo? E se ele me perguntar o que é classe? Classe é o grupo de 3 em 3 casinhas, certo? Que é o que eu te chamei de família, certo? Qual é a classe que o número 8 está? Na classe de milhar. Qual é a classe que o número 2 está? Na classe de milhões. Na classe de milhões, na ordem de dezena de milhar. E o número 8? Ele está na classe de milhar e na ordem de centena de milhar, certo? Então, qual foi a pergunta aqui da letra C? Sobre o número de peixes, que são animais de estimação no Brasil. Que algarismo ocupa a ordem das unidades de milhar. A ordem das unidades de milhar. Unidades de milhar. Unidades de milhar. Quem ocupa a ordem, a casinha da unidade de milhar? Unidade de milhar. Quem ocupa? Qual é o número? Essa é a pergunta. Qual é o número que ocupa a ordem, ou seja, a casinha da unidade de milhar? Quem é? O número 0. Tá vendo? Então, a resposta é... Opa, deixa eu escrever aqui. A resposta é 0, certo? Pode escrever o número 0. Tá bom? E depois a gente vê a questão D. A questão D, ele diz assim: o número que representa a quantidade de animais de estimação no Brasil tem quantas classes e quantas ordens? O número que representa a quantidade de animais de estimação no Brasil. Lembra que lá no começo do texto ele fala assim, que no Brasil existem 149,6 milhões de animais de estimação? Lembra? Lá no texto tem isso. Depois tu volta lá no texto e lê. E ele diz que tem 149,6 milhões de bichinhos de estimação, certo? E aí, com relação a esse número aqui, ele quer saber qual é o que representa ele quer saber quantas classes e quantas ordens tem esse número, 149,6 milhões. Quantas ordens e quantas classes. Como a gente vai fazer isso? Vamos fazer a tabelinha, tá bom? Então, vamos usar... Que eu não deixei uma tabelinha pronta aqui pra ele, né? Vamos usar essa tabelinha aqui, tá bom? Pode ser? Vamos usar essa tabelinha aqui, depois eu apago, tá bom? Aí você coloca aí no seu caderninho. Vamos usar essa tabelinha aqui, mas a gente vai usar o número 149,6 milhões, certo? Vou botar aqui, ó, 149,6 milhões, tá? Aqui, ó, a gente tá botando esse número aqui. Como é que eu escrevo esse número aqui dentro da tabelinha? Então, vamos lá, 149,6 milhões. Tá onde? Em milhar, que é a classe dele, né? Então, vai ter 149 a vírgula... Opa, milhões não, desculpa. Eu botei no milhar, né? Mas é milhões, ó. Milhões, fica aqui, ó, no milhão, certo? No milhão. Então, vai ficar 149... Bota o pontinho, certo? Bota o pontinho, que é aqui a vírgula vai virar ponto. Eu boto o 6 e completo o resto com 0. Todo mundo com 0. Depois a gente volta botando o pontinho a cada 3 números, ó. 0, 0, 0, ponto, 0, 0, 6 e o ponto aqui, que é a vírgula que tinha virado ponto, tá bom? E aí a gente volta para a pergunta, para ver o que ele perguntou. O que ele diz?
ele pergunta que quantas classes e quantas ordens tem o número 149,6 milhões. Quantas classes tem? Classes, lembra que é aqui, ó, que são esses grupos aqui, essas famílias, né? Classes são as famílias, então ele tem, é um número muito grande, então ele tem 3 classes, né? Então, a gente vai colocar aqui que na letra D ele tem 3 classes, certo? E quantas ordens ele tem? Quantas ordens esse número tem? E aí? Quantas ordens ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pensou que ia parar no 4, né? Não, ó. Quantos números ele tem, ó? Tá vendo? 149 milhões e 600 mil bichinhos de estimação. Então, esse número completo tem quantos algarismos? Temos vou pegar o apontador para te mostrar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números, né? Então, nós temos 9 casinhas. Se a gente tem 9 casinhas, a gente tem 9 ordens, certo? E aí a gente completa a resposta. 9 ordens, certo? Então, na letra D, que ele se refere a 149,6 milhões, você vai responder que existem 3 classes, né? As 3 famílias. E 9 ordens, 9 casinhas preenchidas por números, tá bom? E agora eu vou dar uma apagadinha aqui pra gente poder fazer essa outra aqui, que a gente acabou usando a tabelinha para o número da outra questão, né? De 149,6 milhões. Vou apagar aqui rapidinho, que você já tá craque. Acredito que você já tá fazendo aí quase de cabeça. Você é muito fera, cara. Então, vamos lá. Vou só dar uma apagadinha aqui e a gente vai aproveitar a mesma tabelinha, tá bom? Que aí, em casa, você pode fazer isso também. Você aproveita a mesma tabelinha. Então, vamos lá. 2,5 milhões, né? Que é o item E, o último item dessa questão, que ele diz assim: num número que representa a quantidade de pequenos répteis e mamíferos, que valor o algarismo 2 assume? Ele quer saber qual que é o valor que o 2 assume aqui. Para isso, a gente tem que colocar ele na tabelinha, certo? Então, aqui a gente vai ter os milhões, né? A classe dos milhões, que são esses 3 primeiros. Depois a gente tem a classe dos milhares, que são esses 3 laranja. E por último, a classe das centenas, dezenas e unidades, que tu já sabe, essa aqui que é mais fácil. Então, 25 milhões. Milhões a gente vai usar aqui, né? Essa classe. Então, vamos lá. É 2,5. Se é 2,5, o 2 é a unidade, né? Então, vai ficar aqui na unidade de milhões, certo? E aí, a vírgula vai virar o quê? Ponto. E aí, vai vir o 5. E eu vou completar todo o resto com 0, tá bom? E daí, eu vou voltando, contando de 3 em 3 e pondo ponto. 1, 2, 3 zeros, ponto. 1, 2 zeros e um 5 e o ponto daqui. Então, como que fica escrito 2,5 milhões? Fica escrito assim, 2.500.000. Tá ok? E aí ele pergunta, muito específico, né? Que valor o algarismo 2 assume? O valor que ele assume, o 2, ele é uma unidade de milhares. Ou seja, ele está perguntando qual é a casinha, qual é a ordem do número 2. O número 2, ele é uma unidade de milhar, certo? 2. Aí você vai escrever que o número 2 é uma unidade de milhar. Milhões, desculpa, de milhões.
É normal a gente confundir milhões por milhares, tá bom? Mas é uma unidade de milhões, certo? Milhões, tá bom? E aí a gente vai seguindo, tem bastante atividade. A gente vai para a questão 11 agora, que ela fala assim: escreva com algarismos o número que representa cada decomposição a seguir. Aí ele pegou e falou pra gente aqui, né? Ele dá um número escrito e a gente vai ter que colocar ele dentro da tabelinha. Ele disse 2 dezenas de milhão e 5 unidades de milhar. Então, 2 dezenas de milhão. Onde está a dezena de milhão? Dezena de milhão. Tá vendo? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Quanto foi que ele disse? 2 dezenas de milhão. E o que mais que ele falou? E 5 unidades de milhar. Unidade de milhar. Onde está a unidade de milhar? Unidade de milhar. Tá vendo? Então, eu vou colocar o número 5 aqui, na unidade de milhar, tá bom? 5 unidades de milhar. E aí, eu vou colocar aqui, completar com 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que número grandão! A gente vai voltando de 3 em 3 e pondo ponto, ó. 1, 2, 3 zeros e um pontinho. 1, 2, 3 zeros e um pontinho. Então, o número que ele trouxe pra gente é esse aqui, 25 milhões, tá bom? Aí a letra B, vamos pra letra B. Letra B, ele disse pra gente colocar uma unidade de bilhão. Caraca, bilhão. Lembra que eu te disse que ia chegar a hora do bilhão? Chegou a hora do bilhão. Olha só a diferença da tabela. A diferença dessa tabela para essa tabela. Tá vendo a diferença? É porque acrescentou mais uma classe, a classe do bilhão. Então, nós temos agora a classe das unidades, da milhar, da milhão e da bilhão, certo? Então, vamos fazer aqui. O que ele está pedindo? A gente vai passo a passo, um por um, tá bom? Uma unidade de bilhão. Uma unidade de bilhão. Então, onde que está a unidade de bilhão? Tá aqui, ó, unidade de bilhão. E aí eu coloco aqui o número 1, que ele mandou colocar uma unidade de bilhão, né? Depois ele mandou colocar o quê? 6 centenas de milhão. Centenas de milhão. Vamos lá, milhão. Centenas de milhão. Tá vendo? Centenas de milhão. Então, ele mandou colocar aqui o número 6. 6 centenas de milhão. Depois, o que ele me mandou fazer? 4 dezenas de milhar. Dezenas de milhar. Tá aqui, dezenas de milhar. Então, ele mandou por 4, não foi? 4 dezenas de milhar. E o que mais que ele me mandou pôr? 2 dezenas. 2 dezenas. Então, dezenas tá aqui, né? Então, eu vou pôr 2 dezenas aqui. Ingrid, e o resto? Completa com 0. Essa é a parte mais fácil, Antônio. Completa com 0. Só completa com 0 e volta pondo a cada 3 números um ponto. A cada 3 números, um ponto. A cada 3 números, um ponto. Certo? Então, que número grande é esse? Como que lê esse número? Se lê 1 bilhão 600 milhões e 40 mil e 20. Caraca, é difícil, hein? É difícil, Antônio, que é 40 mil e 20. Nossa, você tem que parar pra pensar, porque você pode se embananar com esse 0, tá bom? Vamos pra frente. Essa aqui é disparada a questão mais difícil, porque ela trabalha com bilhão, tá bom? Mas a gente vai com ela. Se tu precisar, tu repete o vídeo, ou então tu pede que eu te explique de novo em outro momento, tá bom? Vamos lá agora pra questão C. O que ele tá pedindo pra gente? Ele tá pedindo 90 dezenas de milhar. Vamos lá, milhar. Dezenas de milhar.
Então, ele está pedindo 90 dezenas de milhar. Então, a gente vai pôr aqui 90. 90, tá bom? Aí, o que mais que ele quer? Ele quer 85 dezenas. 85 dezenas. 85 dezenas, cara. 85 dezenas. Só que ele também pede 9 unidades. 9 unidades. Se ele pede 85 dezenas e 9 unidades, vai ficar, tipo, meio que juntos os números, né? Então, eu vou ter que dar uma somadinha aqui. Vou somar 85 com 9, que é uma conta facinha, né? Que tu sabe fazer ela de boas. Então, daí aqui tu soma, a gente vai ter que número aqui? 9 mais 5, a gente vai ter 14. Vai subir o 1 lá pra cima, né? 8 mais 1 vai ter 9, 94. E aí, a gente vem aqui e coloca 94, tá bom? Porque senão ia ficar assim, 85 e o 9. Não dava pra gente fazer isso, então a gente tem que somar. A gente soma logo eles e traz pra cá. E esse C aqui no meio, o que a gente faz? Completa com 0. Sempre, cara, tu vai completar com 0, tá bom? E aí a gente vai fazendo aquele lancezinho dos 3 números e 1 ponto. 3 números e 1 ponto. Então, que número que vai dar aqui? 90.094. Ó, 90.000, que tá na casa, tá na classe do milhar, então 90.094, certo? 90.094, tá bom? E aí a gente vai para a próxima questãozinha. Deixa eu ver aqui como que é a próxima questão. Tá na outra foto. Deixa eu abrir aqui a outra foto para mim. Tá aqui. Escreva com algarismos os números indicados por extenso. 45.010.003. Então, é a mesma coisa. Ele vai te dar aqui o númerozinho, o número por extenso e quer que tu coloque na tabelinha. A gente vai usar a mesma tabelinha para a letra A e para a letra B, tá bem? A letra A e a letra B, a gente vai economizar e vai colocar na mesma tabelinha. Que aí, você vai ver que com o tempo, você vai economizando as tabelinhas e a tabelinha vai entrar na tua cabeça, tá bom? Então, vamos começar aqui. Mesma coisa da questão anterior. Deixa eu pegar aqui, marca texto, pronto. 45 milhões. Milhões, hein? Milhões. Milhões tá aqui. Então, 45 milhões. 45 tá onde? Tá aqui na dezena de milhar. 45 milhões. Aí, o que é o resto? 10 mil. 10 mil. 10 mil tá onde? 10 mil? Cara, 10 mil tá na dezena de milhar. De milhar. 10 mil tá na dezena de milhar. Então, 45 milhões, 10 mil e 3. 45 milhões, 10 mil e 3. Esse 3, de onde que ele é esse 3? Ele é daqui, da unidade. Então, vou colocar o 3 bem aqui, sozinho. E esse 0 aqui, eu preciso pôr o 0 aqui? Eu sei que tu colocou aí. Não, esse 0 a gente não põe aqui. Eita, a gente bota assim, ó, 10. Tá bom? Só colocar o 1 aqui já representa que é 10. E a gente completa todo o restante com 0, tá bom? E aí, vamos lá. Cada 3 números, um ponto. A cada 3 números, um ponto. E aí, a gente lê esse número. 45 milhões, 10 mil e 3. Tá igual? Tá. 45 milhões, 10 mil e 3. Tá vendo? Igualzinho o que tá aqui. E agora vamos para a letra B, que a gente vai economizar e colocar na mesma tabelinha. Letra B diz o quê? 207 mil. Caraca, 207 mil. 207 mil tá onde? Na casa da milhar. 207, então ele tá falando da casa da centena de milhar. Então fica 207 mil e 800, né? 800. 800 fica onde? Fica na centena de milhar. Desculpa, na centena, que é o 800.
800. Aí a gente vai fazendo cada 3 números um pontinho. Fica o quê? Vamos ler comigo aqui. 207 mil, porque tá na casa de milhar, e 800. Olha só como é realmente o mesmo número que ele tá falando aqui. 207.800. Tá ok? Aí vamos para a letra C, que é um pouquinho mais difícil. O que a letra C diz pra gente, Antônio? Ela diz 3 milhões. Vamos botar 3 milhões. Milhões tá onde, Antônio? Tá aqui, ó. Milhões tá aqui. Então, vai ser 3 milhões... Opa, 3 milhões 720 mil... Vamos lá. 720 mil... Um número grandão, hein? E o que restante que ele fala? 530. Caramba, Antônio. 530. Aí vem cá, de trás pra frente, um pontinho, de trás pra frente, um pontinho. Lê comigo esse número. 3.720.530. Tá vendo? O mesmo número que tem aqui. 3 milhões, ó. 720 mil, 530. Tá vendo? E agora a gente consegue ir voando, né? Vamos para a próxima. 100 milhões. Caraca, 100 milhões. 100 milhões. Tá na casa daqui dos milhões. Então vai ficar aqui. 100 milhões. Aí agora. 97 mil. Caraca, é a milhar, né? E o que ainda tem mais? Tem e 40. Aí 40 fica aqui, né? Pô. E aí os buraquinhos a gente preenche com 0. E depois vai fazendo grupinhos de 3 em 3. Olha só o tamanhozão desse número. 100 milhões 97.040. Ó, como bateu igualzinho. 100 milhões 97.040. Tá vendo? Igualzinho. Agora a gente vai terminar a tua atividade. Faltam só 2 questões. Caraca, tamo voando, hein? Tá ficando longa essa aula, mas, pô, é porque a atividade é pesadinha, tá bom? Essa aqui é uma atividade também que ela traz um texto bem interessante. Ó, ela diz assim: há 4,5 bilhões de anos, outro planeta colidiu com a Terra e ele pode ter originado a Lua. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, o Sistema Solar era um gigantesco jogo de pinball cósmico. Durante essas eras iniciais, um corpo planetário do tamanho de Marte colidiu com a Terra, ainda em formação. E a colisão foi tão forte que separou o protoplaneta impactante, apelidando a Terra, e enviou enormes quantidades de material para a órbita da Terra, material que acabou se aglutinando e formando a Lua. Tá bom? E aí, o que ele pergunta aqui? Essa questão é facinha. Ele só vai perguntar coisas que estão no texto. Ele diz assim: considerando o número que indica há quantos anos houve uma colisão da Terra com outro planeta. Quantos anos foram esse? 4,5 bilhões de anos. Responda as questões propostas. Quantas ordens e quantas classes formam esse número? 4,5 bilhões de anos. Agora aqui a gente vai tentar montar de cabeça, tá? Não, vou ser um pouco melhor contigo. Vamos deixar na tabelinha, tá bom? Próxima aula eu vou te perguntar como que faz o número de cabeça. 4,5 bilhões de anos. Como que a gente escreve? Tabelinha de bilhão, hein? Tabelinha de bilhão. 4,5 bilhões. Como que a gente faz? Vai vir para... Como é só 4, né? Então, se é só 4,5 bilhões, a gente vai para a unidade de bilhão. Então, a gente vai botar aqui, ó, 4, o vírgula vai virar um ponto, aí fica 5 aqui.
E o restante, Ingrid? Zero. Manda zero, certo? Depois de mandar zero, o que a gente faz? Volta de 3 em 3 e bota o pontinho, tá bom? Aqui já tá o pontinho, tá vendo? Beleza, esse é o número 4,5 bilhões de anos. Vamos escrever aqui 4.500.000.000.000. Caramba, que número grande, hein? E aí ele pergunta quantas ordens, que são ordens, são as casinhas, né? Vamos contar quantas casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ordens, então tu vai escrever aqui. 10 ordens. E quantas classes? Classes são aquelas familhinhas, né? Classes são as familhinhas. E aí, quantas classes tem? Tem a classe do bilhão, a classe do milhão, a classe do milhar e a classe da unidade. São quantas classes? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, né? Então, são 4 classes. 4 classes, certo? São 4 conjuntinhos, separados pelos pontinhos, tá bom? Ele pediu para você escrever por extenso. 4,5 bilhões de anos. Uau! Então, você vai escrever assim, 4 bilhões, 500 milhões, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Só isso, certo? Vou escrever aqui, você escreve aí, ó. 4 bilhões e 500 milhões. É assim que se escreve esse número por extenso, certo? E ele pediu agora para você decompor esse número, lembra? Decompor é fragmentar o número. Então, como que a gente escreve? A gente escreve primeiro a classe do bilhão. 4 bilhões, que fica como? Fica 4 ponto. Aí você vai botando, completa tudo com zero. 0,0,0.000.000. Mais 500 milhões, né? Aí você vai botar 500.000.000. Se somar isso com isso, vai dar o quê? 4,5 bilhões. Por quê? Porque aqui tá 4 bilhões mais 500 milhões dá 4 bilhões e 500 milhões, que é igual ao que está escrito aqui, por extenso, que é a mesma coisa que está escrito aqui, que é a mesma coisa que está escrito aqui, tá bom? Vamos para a próxima questão. Próxima questãozinha a gente tem aqui, que é a última, cara. Essa daqui tu vai pegar assim rapidão, ó. Na intenção de representar números no sistema decimal, Beatriz etiquetou copos de plástico para que cada um corresponda a uma ordem. Para representar os algarismos, Beatriz vai utilizar palitos de picolé. Veja o exemplo de que modo ela pode representar o número 1305. 1305. Como que ela vai fazer esse número 1305? Para representar esse número, para representar o número 904.360. Para representar o número 1305, ela usou isso daqui, ó. Tá vendo? A unidade de milhar, ela botou 1, que representa o 1000. Depois, na centena, ela botou 3 palitinhos, que representam 300. Na dezena não botou nada, porque é o 0. E na unidade ela botou 5 palitinhos, e formando o número 1305. Foi assim que ela fez. E aí, ele tá perguntando aqui, se fosse para ela representar o número 904.360, quantos copos seriam necessários? Vamos escrever esse número aqui primeiro. Escreve aqui comigo esse número. Vamos lá. Aqui. Vamos escrever esse número aqui. 904.000. Caraca.
204.000. Ah, 360. Vamos ver se é esse número mesmo? Vamos ver se é esse número mesmo aqui. Ó, aqui é a tabelinha. Qual é o número? 904.000. Vamos lá, milhar, né? 904. 904.000. Quanto é o restante? 360. E 360. 1, 2, 3, pontinho. É, o mesmo número que escrevi aqui, ó. 904. Ó, 904, 360. 904, 360. Daí que ele pergunta, quantos copos seriam necessários para ela fazer essa continha? Quantos copos? Ou seja, ele está perguntando quantas casinhas ela precisaria. Quantas casinhas? Hein? Hein, Antônio? Quantas casinhas? Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. Então, se ela, para ela entender, ela usou copos e cada casinha para ela é um copo, então a gente precisaria aqui, se fosse ela, de 6 copinhos, né? 6 casinhas. Então, a gente vai escrever aqui o número 6, tá bom? E quantos copos ficarão vazios? Copos vazios significa o quê? Que tem o número 0, né? Então, quantos copos a gente teria o número 0? Quantas casinhas a gente tem o número 0? Olha só, a gente tem uma casinha com o número 0 e outra casinha com o número 0. 2 casinhas. Então, no caso dela, que são copos, são 2, né? E quantos palitos serão necessários? Aí, cara, mas não é tão difícil assim essa questão. Por exemplo, aqui no lugar dela, ela fez, ó, 1.305. Aí ela foi colocando os palitinhos, lembra? Então, cada palitinho era o número, ó. O número 1 é um palitinho. O número 3, 3 palitinhos nesse copinho. Número 0, nenhum palitinho nesse copinho. Número 5, 5 palitinhos nesse copinho. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Cada casinha seria um copinho, cada copinho teria alguns palitinhos. Então, a gente vai ter que somar 9 palitinhos mais 0 palitinhos mais 4 palitinhos mais 3 palitinhos mais 6 palitinhos mais 0 de novo palitinhos. Quanto que dá essa soma? Dá um tempinho aí para você fazer. Faz aí, ó. Lembra que o 0 não conta, né? Então, vamos riscar aqui o 0. Soma o restante aí. Quanto que dá? Ó, soma aqui comigo. Eu geralmente somo números fáceis para mim. Por exemplo, eu sei que o 4 mais o 6 dá 10. Então, eu já sei que 4 mais o 6 dá 10. Se eu somar com 3, dá 13. E se eu somar com 9, dá 22, não é? Vê se bateu com a tua resposta. 4 mais 6 dá 10, mais 3 dá 13, mais 9 dá 22. Então, seriam necessários quantos palitinhos? 22 palitinhos, tá bom? E assim a gente finaliza, cara. A gente finaliza a nossa atividade, tá bom? Esse oi, tudo bem aqui é que eu tava testando, pra ver se dava pra você ouvir. E deu. Maneiro, né? Então, a gente encerra por aqui, tá ok? Qualquer dúvida, tu fala pra mim, tá bom? Na próxima vez que a gente se comunicar. E eu vou te passar isso daqui também em PDF, tá bom? Abraços e até mais.